Olá pessoal, hoje eu quero falar que ao longo da história, Deus sempre falou com as pessoas. E o que ele falou era o que ele queria que as pessoas soubessem. Poderia ser sobre si mesmo, ou sobre profecias futuras, ou sobre muitas coisas importantes. Mas ele sempre nos falou. E isso está registrado nas Escrituras, para que ninguém em tempo algum pudesse dizer que Deus nunca nos falou. Não, ele sempre nos falou sim. Mas o que acontece é que muitas pessoas ao longo da história não quiseram dar ouvidos ao que o próprio Deus nos falou. Mas isso aí é de responsabilidade da própria pessoa em si. Cada pessoa vai responder por si mesma por ter ouvido a Deus ou não. Mas, acima de tudo isso, está o fato de que ele sempre nos falou. Então, para provar que ele sempre nos falou, eu vou ler um texto aqui que é muito claro e simples. E não deixa dúvida em ninguém de que Deus sempre nos falou. Sim, isso é um fato verdadeiro, real, está provado. Então eu vou ler aqui esse texto que está aqui na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Onde está escrito assim, ó. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, está provado claramente que Deus sempre nos falou sim. Muitas das vezes foi pelos profetas, mas, como está escrito aqui, também nos falou pelo Filho, que é o Senhor Jesus. Então, Deus sempre nos falou. Isso é um fato incontestável na história. Ninguém pode refutar isso. Ninguém pode dizer que é mentira, é engano. Não, isso é verdade. E muitas pessoas testemunharam isso. Ou seja, ouviram Deus falando pelos profetas e ouviram Deus falando pelo Filho, que é o Senhor Jesus. Então, isso é um fato mesmo. Então, para entender mais isso, devemos ler as Escrituras. Porque muitas das coisas que Deus falou pelos profetas e até mesmo pelo próprio Senhor Jesus estão registrados nas Escrituras. E são textos, alguns textos são longos, outros são curtos, mas esses textos mostram claramente que Deus nos falou. Então, cabe a você e a mim ouvirmos o que Deus nos falou. Porque existem muitas pessoas hoje que não creem em Deus. São ateus, são pessoas que nunca se preocuparam em ouvir a Deus. Nunca se preocuparam em ler as Escrituras para ver o que Deus nos falou. Essas pessoas não sabem nada sobre Ele. Elas muitas vezes conhecem a Deus apenas de ouvir, mas os olhos delas não veem e os ouvidos delas não ouvem a Deus através do que está escrito. Mas hoje eu vou ler aqui um texto onde Deus está falando por um dos seus profetas que se chama Isaías. Então, ele também nos falou por Jeremias, por Ezequiel, por Daniel, por Zacarias e por todos os outros profetas que ele usou, por Eliseu, por Elias, por Moisés, enfim. Ele nos falou muitas vezes e de muitas maneiras por esses homens. Até que nos últimos dias nos falou pelo próprio Senhor Jesus. Agora, eu vou ler aqui um texto claríssimo a respeito do que Deus nos falou pela boca do seu profeta Isaías, a quem ele chamou para ser profeta. Então esse texto está aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 40, do versículo 12
ao 26. Então eu vou ler esse texto aqui claramente para que vocês possam ouvir o que Deus falou. E se vocês quiserem, e se vocês se interessarem em querer saber mais o que Deus falou, leiam as Escrituras, onde existem muitos textos muito claros e simples, onde Deus está falando para você e para mim através dos profetas e principalmente através do próprio Senhor Jesus. Então eu vou ler esse texto aqui, está aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 40, do versículo 12 ao 26. Preste atenção nessas palavras, porque essas palavras é Deus falando com você e Deus falando comigo também. Então vamos prestar atenção na leitura que eu vou ler aqui. Ó. O texto começa assim. Deus falando disse. Deus falando pela boca do seu profeta disse: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor ou, como seu conselheiro, o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra recolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco. Já se secam quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Então, essas palavras que eu li aqui é Deus falando para você e para mim. Então, isso é uma prova
perfeita de que Deus nos falou. Então agora ninguém mais pode dizer que Deus nunca nos falou. Ele nos falou sim. E é bem claro que ele nos falou. É simples. É algo importante, é algo sério. Porque ele nos falou dessa forma. Agora, cabe a cada pessoa hoje entender essa questão. Porque ninguém pode mais dizer que Deus nunca nos falou. Que Deus nunca nos deu uma oportunidade. Que Deus nunca que nunca ouviu a Deus em tempo algum. Não. Ele nos falou sim. E o que ele nos falou já está registrado nas Escrituras. Já é suficiente essas palavras. Essas palavras que ele nos falou ao longo da história e que estão registradas nas Escrituras já é suficiente para nós darmos ouvidos a ele, a humanidade de forma geral. Então, o que falta hoje no mundo são pessoas que queiram ouvir a Deus, queiram ouvir as palavras dele, as palavras importantes, sérias, úteis para a humanidade. Porque se a maioria da humanidade ouvisse essas palavras, o mundo não estaria do jeito que está. Não estaria mesmo. O mundo seria diferente. O relacionamento entre as pessoas seria diferente. Tudo giraria em torno de paz, justiça. Então, toda a humanidade se beneficiaria dessas palavras que Deus falou. Porque muitas dessas palavras Deus falou para que o homem se conscientizasse, para que o homem pudesse andar na retidão, pudesse andar de forma irrepreensível, pudesse ensinar coisas úteis e importantes e nunca fazer o contrário dessas coisas, como hoje se vê, porque a maioria da humanidade hoje, infelizmente, está praticando muitas coisas erradas. E essas coisas erradas trazem as más consequências que nós podemos ver no mundo hoje acontecendo. Então, quando as pessoas decidem ouvir a Deus, elas começam a entender o que Ele quer que possamos pensar, falar e praticar dia após dia. Isso sim é o que contribui para o progresso da humanidade. Progresso em justiça, em verdade, em amor, em bons valores éticos e morais sendo praticados dia após dia entre as pessoas. Isso sim é o que produz uma humanidade saudável, perfeita, irrepreensível, sem mácula, sem dolo algum. Porque tudo o que Deus nos falou pelos profetas e até mesmo pelo próprio Senhor Jesus é com o objetivo de que a humanidade pudesse melhorar, se aperfeiçoar, ser irrepreensível. Mas o que nós vemos hoje é o contrário de tudo isso, porque na maioria da humanidade hoje não existe temor de Deus diante dos olhos das pessoas. Elas fazem o que querem, elas se tornaram mais amigas dos prazeres do que de Deus. Elas se tornaram inimigas de Deus, rejeitam a Deus, não querem ouvir a Deus em tempo algum. Então, essa palavra aqui, que eu li aqui no texto de Isaías, para muitas pessoas não vai significar nada, vai ser inútil. Mas a palavra é muito clara e simples. Deus falando pela boca do profeta disse essas palavras e outras muitas mais, que cada um agora pode ler. Pegue as Escrituras e leia as palavras que Deus nos falou pelos profetas e por Jesus, que você vai ver a grandiosidade disso. Você vai ver que isso é bom para o ser humano. O que está faltando hoje na humanidade são essas palavras, que muitos não querem dar ouvidos. Mas aqueles que derem ouvidos a essas palavras, com certeza vão cada vez mais se aperfeiçoar
pela prática dessa própria palavra. Quando colocar em prática em sua vida, quando você aplicar o que Deus nos falou em sua vida, isso vai trazer um resultado bom para você. Com certeza. Isso já está acontecendo em muitas vidas hoje que podem testemunhar isso claramente. Pergunte para quem está praticando as palavras que Deus nos falou pelos profetas ou pelo próprio Senhor Jesus, que você vai ver, eles vão testemunhar para você o que essas palavras trouxeram de aperfeiçoamento para a vida deles. Esse aperfeiçoamento é o que falta no mundo hoje, porque o mundo hoje não está sendo aperfeiçoado. Pelo contrário, está cada vez mais se afundando em ruína e perdição, em coisas imperfeitas, em coisas que são em coisas que fazem eles falharem. São coisas destrutivas. É nisso que a humanidade está se aperfeiçoando, em coisas destrutivas, em coisas estragadas, podres, imundícias, que não contribuem nada para a saúde da humanidade, nem física nem espiritual, em tempo algum. Então, o grande erro é esse. O grande erro da humanidade é esse. Não dar ouvido às palavras que Deus nos falou. Esse é o grande erro. E quando alguém não dar ouvido às palavras que Deus nos falou, ele se desvia para outras palavras que são palavras erradas, são maus conselhos, são palavras torpes, são palavras que não temperam a vida da pessoa. Porque as palavras que Deus falou são palavras temperadas com sal para a saúde física e espiritual de cada homem, de cada pessoa hoje, de cada pessoa. Isso é um fato mesmo que acontece. Então, as pessoas hoje estão falhando nessa questão. Muitas mesmo, são inúmeras. Isso significa o quê? Que a maioria das pessoas está cada vez indo de mal a pior por estar se desviando das palavras que Deus nos falou. Essa é a realidade que podemos ver no mundo. Os resultados disso estão acontecendo aí todo o tempo aí. Pelas notícias você vê isso aí acontecendo. São várias notícias que só nos informam como está a humanidade hoje, que não está praticando a palavra que Deus nos falou pelos profetas e pelo próprio Senhor Jesus. Então, se a humanidade quiser melhorar, se quiser se aperfeiçoar, se quiser ser uma humanidade que possa viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus, é preciso que a humanidade se conscientize que deve ouvir as palavras de Deus. As palavras de Deus são importantíssimas, são fundamentais, são decisivas para a humanidade de hoje. Então, é isso que eu queria falar. E eu espero que a humanidade hoje entenda isso. Se conscientize, retorne à sensatez e comece a ouvir novamente as palavras de Deus, palavras de sabedoria, de conhecimento, palavras que podem levar a humanidade a se curar de muitos males que hoje estão praticando. Então, as palavras de Deus produzem saúde, são remédios para curar, para resolver problemas, para auxiliar a vida do ser humano, levando o ser humano a olhar novamente e crer em Deus e em Cristo Jesus. Então, isso é importante saber. É importante saber disso, que as palavras que Deus fala é para direcionar o homem em sua prática para uma prática perfeita, para a humildade, para que assim aconteça. Então, para que assim aconteça os bons resultados, aí sim a humanidade vai melhorar de forma geral, em todos os aspectos. Isso é importante. Então, se a humanidade quer esses resultados acontecendo dia após dia no mundo, é hora
da humanidade voltar a ouvir as palavras que Deus nos falou pelos profetas e principalmente pelo próprio Senhor Jesus. Essa é a mensagem de hoje que eu queria dizer para toda a humanidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém.